Olhar os emaranhados da vida, através de participantes que trazem informações como adivinhações a respeito do seu passado, do seu presente e às vezes até mesmo do futuro. Essa é a proposta da constelação sistêmica familiar. Eu sou a Gia Spindler e hoje eu vou falar para você por que eu cheguei à conclusão de que um cristão não deve fazer uma constelação sistêmica familiar, porque isso porque isso vai ferir diversos princípios bíblicos e cristãos. Eu fiz uma série aqui de anotações de coisas que eu analisei a respeito da constelação, porque eu fui consteladora. Eu não só participei inúmeras vezes de constelação, mas eu também ministrava, era facilitadora de constelação sistêmica familiar, fui terapeuta e usei essa técnica durante os meus atendimentos em inúmeras vezes, recomendei para muita gente, e eu me sinto aqui mais do que na obrigação de trazer esses dados e informações a você que já participou, que pretende participar, ou que já ouviu falar, tem dúvidas a respeito disso, e às vezes não entendeu claramente o porquê que não é interessante de nenhuma forma para o cristão participar de uma constelação. Hoje a gente está vivendo um mundo bem complicado, um momento onde as pessoas estão buscando soluções cada vez mais e cada vez mais distantes também da verdade, distantes dos princípios, porque às vezes é muito mais fácil você colocar um bom ar na situação que você está vivendo do que colocar a mão na merda. Então, é isso mesmo que acontece. As pessoas estão buscando soluções alternativas para não precisar obedecer princípios bíblicos, claramente. E a constelação é mais uma dessas ferramentas, mais uma dessas propostas para orientar as pessoas de uma forma enganosa e levá-las ao erro, tá? Por que eu falo isso? Existem uma série de pontos, mas eu pontuei aqui os principais, tá? Porque você deve ficar atento a uma constelação. A constelação, ela propõe aí que você consegue descobrir algumas coisas, a causa de alguns problemas, através da sua estrutura familiar, de coisas que aconteceram com seus parentes, né? Eu já vi pessoas descobrindo, supostamente, né? Vou colocar aqui entre aspas, né? Pessoas que descobrem traições, pessoas que justificam traições, né? Causas de doenças, de dores, né? E a constelação também, em alguns momentos, ajuda em determinadas decisões, supostamente, né? Claro. E revela, né? Propõe aí revelar alguns sentimentos ocultos. Essas são as propostas milagrosas que a constelação oferece para pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas que estão desesperadas em busca de uma solução. Não só a constelação, mas diversas outras técnicas têm surgido com essa proposta de oferecer uma solução através de um campo energético, através da energia, uma teoria, não passa de uma teoria e, obviamente, pseudociência, né? Porque a ciência é exatamente aquilo que pode ser provado, comprovado, e a constelação não tem como fazer isso, né? E isso não deixa claro para as pessoas que procuram a constelação, na verdade, elas querem soluções, né? E parece a constelação ser uma solução prática, inovadora, mas ao mesmo tempo, quando você analisa, se você não analisa friamente o que acontece numa constelação, ela pode sim passar batido, inclusive cristãos. Eu vejo muita gente crente, né, participando, alguns pastores e pastoras até oferecendo isso como uma solução de tratamento sem o menor discernimento espiritual. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, aproxima das coisas espirituais, fica claro que a constelação, ela traz pontos bem relevantes e conflitantes com o que a gente vê na Bíblia, né, com as orientações da conduta cristã. E eu vou levantar alguns pontos aqui para vocês verem. O primeiro é que o perdão, gente, o perdão na constelação não existe, né? Não existe. Ao invés de pedir perdão, a pessoa ela fala, eu sinto muito. Isso quando fala, né? Às vezes tem coisas ocultas, que é tudo ali no oculto, que ninguém fala nada, que só o terapeuta ali vê o que está acontecendo, um negócio super esquisito, mas enfim.
nas que eu participei, as que eu ministrava, havia isso, né? Havia a questão, tipo, de não pedir perdão, porque era como se você desse poder ao outro de perdoar, e realmente o poder de perdão não está necessariamente na mão do outro. O poder do perdão está em você ser humilde para você pedir perdão. E o perdão tem que ser pedido a Deus também. Por que você vai pedir perdão? Por que você fez alguma coisa errada? Geralmente, qual que é o seu parâmetro aí do que é certo e do que é errado? Geralmente são princípios bíblicos que são infringidos, certo? Algo que você faz contra o outro que não é moral, não é ético. Isso você deve pedir perdão. A constelação tira isso totalmente de jogo. É como se bastasse você falar, eu sinto muito, para você sentir um alívio imediato. Vamos combinar, né? É muito mais fácil a gente falar com pessoas, com objetos, ou pessoas que não têm nada a ver, do que ir falar com a pessoa que realmente a gente tem a treta, o problema. E aí que tá um grande gargalo da constelação, porque faz você desviar da verdade, faz você tomar um desvio de rota, você simplesmente vai tentar resolver, amenizar um problema sem olhar para o problema. Você vai olhar de uma forma com outras pessoas, você vai pedir perdão para uma outra pessoa, né? Não vai pedir perdão, você vai falar, eu sinto muito. Então, a constelação, ela traz essa questão. Não existe perdão na constelação. A constelação realmente faz você desviar a rota, você não cumprir os princípios bíblicos, que um deles, né, é pedir ao Pai que você seja perdoado, pedir ao Pai perdão. Na oração do Pai Nosso, nós oramos o Pai Nosso falando, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas dívidas, as minhas ofensas, aquilo que eu fiz, assim como eu perdoo aqueles que têm ofensas contra mim, aqueles que têm me ofendido, aqueles que têm dívidas contra mim, aquelas pessoas que têm coisas em aberto contra mim. Ou seja, se eu não pratico perdão, eu não tenho perdão divino contra as coisas que eu faço. Então, se eu quero ser perdoado, eu tenho que sim perdoar, pedir perdão, certo? O tal do eu sinto muito, gente, é um desvio da rota. Eu sinto muito. Eu posso sentir muito por outras coisas, mas tem momentos que eu preciso sim pedir perdão e receber perdão. São coisas diferentes. O pedir perdão é mais importante do que o receber perdão, porque o perdão é uma atitude que nós devemos oferecer. Ou a gente perdoa, ou a gente pede perdão. Aquele que está com o coração quebrantado, ele vai em busca disso, e isso independe do outro. Você pode perdoar uma pessoa sem a pessoa ter pedido perdão para você. Ao mesmo tempo que você pode pedir perdão e não receber o perdão da boca daquela pessoa, mas você fez a sua parte, que é ir em busca daquele perdão. Então, o perdão é uma das coisas essenciais para você receber, inclusive, as promessas e bênçãos divinas, que a constelação tira isso de jogo. Como que vai promover cura emocional sem o perdão? Então, não é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental aqui vocês analisarem, essa questão do perdão, certo? E isso de você não pedir perdão faz o quê? Promove a arrogância, o orgulho, né? E ninguém precisa pedir perdão, ninguém precisa se humilhar, né? Pedir perdão é um ato de se humilhar, de reconhecer que estava errado. Se não existe esse reconhecimento, não existe a solução dessa questão, certo? Outra coisa, os mortos encerraram o seu tempo aqui na Terra. Então, se eu tenho uma questão para resolver, uma questão de pendência, para resolver com alguém que já morreu, essa pessoa já se foi, eu não tenho mais como me comunicar com ela. A constelação propõe que, por mais que a pessoa não esteja mais aqui fisicamente, a energia dela ainda se manifesta. A energia dessa pessoa pode reverberar através de um campo que chama de campo morfoenergético, segundo uma outra teoria aí. Então, tudo isso são teorias, mas enfim, a constelação trabalha em cima disso e diz que essa energia ela se manifesta e, portanto, você poderia se comunicar com essa energia que seria suficiente, o que não é verdade.
Segundo a Bíblia, os mortos não respondem, os mortos não têm esse poder de fazer absolutamente nada. Eles estão em descanso, eles estão num paraíso, eles estão num descanso, eles não estão aqui entre nós, eles não podem interagir conosco de nenhuma maneira. Então, mesmo que aparente, né, seja um aparente consolo aí para muita gente, né, tem muita gente que sente falta, que tem questões pendentes e queira ter essa comunicação com os mortos, isso é abominação, segundo a Bíblia. Além de ser abominação a Deus, né, de você querer algo que não foi estabelecido assim. A lei divina não permite comunicação com os mortos. Nós temos que aproveitar, sim, cada instante, cada segundo do momento que estamos vivos. Nós precisamos aproveitar a vida. E uma forma de aproveitar a vida é entender que essa vida ela é finda, né? Essa vida ela vai acabar. A gente não vai ter oportunidade de voltar aqui falar com as pessoas, de resolver as coisas que a gente não resolveu em vida. Tudo precisa ser resolvido em vida. Esse é um princípio da natureza estabelecido por Deus. Deus estabeleceu as leis e estabeleceu a ordem desse planeta. E por isso que nós devemos buscar entender Deus através da Bíblia Sagrada, que é o livro manual do ser humano aqui na Terra. A partir do momento que nós buscamos outras filosofias, nós corremos o risco de estar vivendo um engano. E por isso, nós tiramos a glória de Deus, nós tiramos a glória daquilo que ele fez, daquilo que ele criou, quando nós queremos estabelecer as nossas regras, aquilo que para nós é mais interessante, é mais racional, e queremos ter um planeta ou condições que simplesmente não existem, além da nossa cabeça e daquele grupo de pessoas que promovem isso. Então, não existe fala com os mortos. Se você tem uma questão pendente com alguém que já morreu, você coloca isso diante de Deus. É diante de Deus que você deve pedir perdão. Se você tem que pedir perdão para alguma coisa que você fez de alguém que já não está mais aqui. Se você sentir falta de alguém, você pode buscar o conforto do Espírito Santo, que é o Consolador, através de uma oração, através de uma busca ou informações que você está esperando resolver essa questão, né? Você está buscando uma solução que não pode até te preencher supostamente, mas tenha certeza que não vai ser duradoura. Então, essa questão de busca aos mortos, certo? É uma abominação, porque a pessoa que já morreu, ela não tem como voltar, ela não tem esse poder de se comunicar com você. Então, aproveite o momento que você está vivo, que as pessoas estão vivas, e exercite a humildade de pedir perdão, de falar com as pessoas, de ajeitar as coisas, porque a gente nunca sabe quando vai ser o nosso último dia e nem quando vai ser o último dia das pessoas que nós convivemos, das pessoas que nós conhecemos. Então, não faz o menor sentido, e é uma coisa frequente que acontece na constelação, certo? Outra coisa, os parentes, né? Os parentes e gente que já morreu, fala de pessoas que a gente tem consciência, de pessoas que a gente não tem consciência. Pode ser totalmente uma mentira, uma falácia, um engano, né? A constelação propõe, inclusive, que algumas questões estão relacionadas a abortos que houveram, que a gente nunca teve consciência de que aquilo aconteceu. A constelação propõe que nas gravidez, né, nas gravidezes que houveram, em uma mulher, que muitas pessoas tiveram um irmãozinho gêmeo e tem que acolher esse irmão gêmeo. Que qualquer sangramento durante a menstruação, durante a gestação, qualquer sangramento durante a gestação pode ser a perda de uma vida, de um bebê, de um possível irmão gêmeo. E, sendo assim, é preciso reconhecer esse bebê que se foi. Incluir, inclusive, contar esse bebê, né, que não chegou a nascer, na contagem dos parentes, que deveria haver uma inclusão de todos os mortos, que deveríamos contabilizar os mortos, né, e, inclusive, às vezes, até fazer algum gesto de memória deles, como resolver, né, essa situação através de manter a lembrança viva daqueles que já partiram.
Na minha percepção, isso é uma forma de reverenciar a morte, de reverenciar aqueles que já se foram, né? E muitas vezes pode não ser até verdade, porque a partir do momento que você não tem consciência que você teve uma gravidez e alguém fala, olha, você teve uma gravidez, você imputa uma culpa na pessoa que ela não tem. Você faz a pessoa sentir falta de alguém que ela não tem. Então, esses enganos que podem acontecer numa constelação é frequente, tá? É frequente essa questão de inclusão dos mortos, né? É uma das premissas aí da constelação, né? Um dos pilares da constelação, que é baseado em 3 pilares, um deles é o pertencimento, né? Que seria isso, incluir todos da família, inclusive aqueles que já se foram, e aqueles até que a gente nem tem consciência de que existem, nesse caso, dos possíveis bebês que uma mulher teve durante a vida. Então, a constelação fala disso, certo? A reverência máxima. Tem alguns gestos que são feitos na constelação, como as pessoas deitarem no chão de barriga para baixo, né, sentar de pernas cruzadas, que remetem, sim, a, a uma forma de a gente ver a situação de uma maneira diferente, claro. Né, a partir do momento que você faz uma reverência máxima, que você coloca seu corpo todo estendido no chão, deitado, em reverência a alguém, muitas vezes fazendo gestos, inclusive, trabalha isso no seu inconsciente, né? Dá aquela amolecida, enfim. E a constelação ela faz você fazer isso, você se reverenciar uns aos outros. E isso também eu acho que não convém, que não é muito bacana, né? Um cristão ficar prostrando diante de pessoas e de situações, querendo ou não, essas forças aí que se manifestam durante a constelação, que são chamadas de energias, de pessoas, familiares que já morreram, pode ser demônios, e você está ali se curvando diante de demônios, né? Então, é uma das práticas da constelação que o cristão não deveria fazer, né? Mais um motivo porque o cristão não deveria fazer a constelação. Quando o meu arrependimento é genuíno, existe um arrependimento. E na constelação não existe essa questão do arrependimento, é simplesmente cada um pega a sua parte e resolve a questão, teoricamente. Teoricamente, você resolve a questão de todas as coisas entregando a parte da pessoa e tomando a sua parte. Você não precisa de arrependimento, você não precisa de perdão, você não precisa de nada disso. Você simplesmente entrega para a pessoa e sente um alívio imediato. Mas isso não significa que você resolveu a sua questão pendente, certo? Outra coisa, né? Qual que é o parâmetro da verdade e da justiça da constelação? Você que já fez, você que estudou constelação, você que está pensando em fazer, né, que já participou, que já conheceu, eu levanto essas questões para você. Qual que é o parâmetro da verdade e da justiça da constelação? Porque parece que tudo pode e tudo é por amor. A constelação traz uma teoria desenvolvida de que até certas agressões, certos atos de crueldade, de maldade, como, por exemplo, violência, abusos, inclusive, podem ser gestos de amor. Que contexto mais maluco, não é mesmo? Depois que a gente sai desse ambiente de toxicidade e respira a verdade, fica muito claro onde está a mentira. Depois que você conhece a verdade, você consegue identificar onde está a mentira. Quando você vê uma nota verdadeira, você consegue comparar com a falsa e ver o que a verdadeira tem que a falsa não tem. A falsa geralmente vai apresentar algo muito parecido, mas ela não tem os elementos todos necessários, ela não tem o trabalho todo necessário, ela sempre vai ter a evidência da falsidade. E nisso a gente vê também a constelação. Quais que são os parâmetros da verdade da constelação? Simplesmente não existem. São falácias em cima de falácias, são teorias em cima de teorias. E se você que está lá como participante, você não concorda ou não entendeu alguma coisa, é porque você não está envolvido o suficiente. Perigosíssimo, não é? Vamos falar mais um pouco das leis, né, de pertencimento, quanto a incluir os falecidos, os abortos e até mesmo desconhecidos, né?
você dá crédito a espíritos falecidos? É parecido aí com o espiritismo, você está namorando com o espiritismo, que considera que existem espíritos que viveram aqui na Terra, que ainda estão por aí circulando. Isso não tem nenhuma credibilidade na Bíblia. A gente vê apenas um momento onde Jesus Cristo, segundo a Bíblia, se encontra com duas pessoas que morreram, mas essas pessoas não tiveram os corpos achados, que é Elias e Moisés, que foram transladados, que foram, de certa forma, ressuscitados, né? Então, não existe legitimidade na Bíblia quanto aos demais mortos. Essas pessoas não voltariam, não tem por que a gente falar, trocar ideia, tentar interagir com pessoas mortas. Nós estamos, sim, em um namoro com o espiritismo, né? Precisamos ficar atentos a isso. As mágoas de pessoas que já se foram, como eu já falei, a gente trata levando isso a Deus. Os erros que nós cometemos contra pessoas que já não estão mais aqui, a saudade que a gente sente de pessoas que já não estão aqui, a gente leva isso a Deus. É Ele o nosso consolador. Não é um pseudo encontro com a pessoa que faleceu. Isso não vai resolver nada. Pode te dar um alívio imediato, mas não vai resolver. Pode apostar. Eu falo isso para vocês porque eu fui consteladora, eu vi isso acontecendo e eu também fiz inúmeras constelações e os problemas que eu buscava resolver nessa técnica não foram solucionados, não foram resolvidos. Continuei com os mesmos problemas. E mais uma questão aqui, energia na constelação. A energia é uma manifestação, eles falam muito de energia, que é uma manifestação de maneira sobrenatural que surge através dos participantes. Os participantes têm os seus corpos tomados, suas mentes, suas bocas, né, falam coisas que são ministrados ali através da energia, daquilo que se manifesta durante a constelação. E é algo extremamente perigoso, né, porque, afinal de contas, você está sendo levado a interagir com algo sobrenatural que ninguém sabe explicar muito bem o que é. E que, na minha percepção, tem sim atuação de espíritos, né, entre aspas, tem uma atuação ali sobrenatural, com certeza não é divina, com certeza não é de Deus o que está se manifestando ali. Porque na Bíblia, se você ler do começo ao fim, não existe legitimidade para um cristão interagir com mortos ou com qualquer coisa que envolva adivinhações, né? Tentar ler sorte, enfim, tudo isso é um desvio da rota. O cristão ele não deve se envolver com esse tipo de coisa, gente. Então, a constelação ela promove adivinhações, comunicação com os mortos, certo? Tolerância, aceitação de pecados, tudo. Ah, mas é por amor que a pessoa fez. Não, é um erro, é um pecado, é uma afronta a Deus. Dependendo daquilo que foi feito, sim, tem que ter humilhação, tem que pedir perdão aos pés do Senhor, Deus, do Criador, e também das pessoas que foram atingidas por aquilo, por aquela prática. Não existe simplesmente querer tapar o sol com a peneira, querer colocar panos quentes em situações que precisam ser vistas, e sim, precisa de arrependimento, de confissão, para conseguir entender o que aconteceu, entender e assumir a sua culpa, assumir a sua parte, assumir o peso daquilo que você fez. Tem consequências, é claro. A Bíblia, inclusive, é o livro que diz, tem uma parte na Bíblia, tem um versículo que fala sobre isso. Tudo que plantares, certamente você vai colher. Então, não é simplesmente olhar o passado dessa maneira, né, tentar resolver assim, com um aperto de mão, com troca de pesos e medidas, né? Não é bem assim. Então, ela promove um engano também, um desvio da verdade, uma ilusão, falsas curas. E sim, a gente sabe que existe cura dos dois lados, existe poder dos dois lados, mas nem todo poder, nem toda manifestação é de Deus. E nós precisamos de discernimento, buscar o discernimento, buscar
a presença do Espírito Santo para a gente não ser enganados e também não enganar ninguém. A partir do momento que a gente tem conhecimento, nós precisamos alertar os nossos irmãos, e é isso, inclusive, o objetivo desse vídeo, tá? A constelação também, muitos que procuram a constelação é por razão de ganância, de querer dinheiro, soluções rápidas e práticas, né, e não querer mudar a vida, não querer mudar a conduta, enfim, é bem comum, né, as pessoas que buscam constelação geralmente estão ali nos problemas triviais, né, os problemas triviais não, os problemas da vida mesmo, que são relacionados a dinheiro, relacionamento e saúde, né, que são essas áreas que as pessoas costumam sofrer, né, alguma dor e buscam uma solução imediata, e estão dispostas a pagar o preço para resolver suas vidas, né, seja o valor que for aí de uma constelação, que tem de todos os preços, tem valores exorbitantes, mas enfim, as pessoas buscam e na busca de uma solução estão dispostas a pagar, né, por essas supostas soluções. O equilíbrio que é um outro princípio da constelação, ele simplesmente acaba com o ato de doar, porque ele fala que tudo é uma troca, que se não houver troca, não há equilíbrio. Se não há troca, não há equilíbrio. Precisa haver uma troca. Existe o princípio do equilíbrio na constelação, que ele supõe que precisa haver uma troca em toda a relação. Isso, para mim, nada mais é do que um comércio. Do que a venda de tudo que você oferece para alguém, você fica esperando algo em troca, totalmente antibíblico. Se na Bíblia nos fala para a gente dar sem receber o que a gente está oferecendo, nem a nossa mão, se a gente dá algo para alguém com a mão direita, que a mão esquerda não saiba. Ou seja, tudo que a gente faz para alguém, que a gente tem que fazer de bom coração, e não buscando receber algo em troca, algum gesto ou qualquer coisa que troque isso. Não, tem coisas que são gestos de doação mesmo, e a doação verdadeira, pura e genuína, não espera absolutamente nada em troca. Imagine se nós esperássemos, se nós tentássemos pagar o preço, por exemplo, da cruz de Jesus Cristo, né, que morreu na cruz. Imagina a gente tentando trocar a nossa salvação. Não, a salvação é a graça que nós podemos alcançar através da crença em Jesus Cristo, através de buscar a verdade, porque é a verdade que liberta. Então, esse princípio do equilíbrio, ele simplesmente não faz o menor sentido na vida do cristão. Buscar equilíbrio em toda e qualquer situação não faz sentido. Tem coisas que nós temos que ofertar a Deus, né? Nós fazemos algo para uma pessoa, é Deus que nos retribui. E quando nós recebemos algo de alguém, nós entendemos, sim, que é Deus nos abençoando, e, portanto, sim, nós devemos abençoar outras pessoas, mas não nessa questão de troca, nós não devemos nada uns aos outros, necessariamente. Nós temos, sim, uma responsabilidade como irmãos, né, com os nossos irmãos, com pessoas que estão precisando de ajuda, né? Existem algumas primícias, alguns princípios que devem ser honrados, e não é uma questão de troca. Quando você olha tudo por uma questão de troca, você enxerga a vida como uma forma de comércio, e isso não faz bem para nenhuma relação. Inclusive o amor não é uma troca, o amor é uma doação. Você oferece amor porque o amor, ele não... Aliás, a expressão amor próprio nem existe, né? Porque você oferece amor porque você quer agradar o outro, você quer fazer algo ao outro. Esse é o princípio do amor. O amor é uma doação. O amor é para fora, é para alguém. Não tem como você... O amor para si mesmo acaba sendo egoísmo, né? É bem... Dança aí com o egoísmo, com a autossuficiência, tudo isso não leva ninguém a nada, é prejudicial, inclusive, ao ser humano. Então, essa questão de troca, eu tenho que dar alguma coisa, esperar receber algo, eu vou fazer algo para a pessoa fazer algo. Não, se você tem condições e você pode doar, doe. Doe. Maior é o que serve, diz a Bíblia. O nosso Mestre Jesus fez isso o tempo todo.
e foi glorificado, né? Quem é cristão e acredita nos princípios bíblicos, não existe essa questão de troca. O que nós fazemos, quem nos recompensa é o nosso Pai que está no céu, é Deus, certo? Então, esse equilíbrio da troca aí não faz o menor sentido. Agora, um princípio, como o demônio ele é especialista em misturar a verdade com mentira, tem um princípio que faz sentido na constelação, faz certo sentido, que é o princípio da hierarquia. Sim, nós devemos respeitar e olhar a hierarquia, e o maior da hierarquia é Deus. Primeiro Deus, o Criador, e depois, se a gente for olhar a hierarquia, Deus criou o homem, e depois a mulher, e depois a mulher teve filhos. Então, nessa hierarquia familiar, Deus está em primeiro lugar, depois o homem, mulher e filhos. Então, existe sim essa hierarquia que precisa ser vista, olhada e respeitada, certo? E a escravidão, né, gente? A constelação. Quem começa a fazer constelação, acredita, você fica ali escravo da técnica, porque afinal de contas, ela traz solução para tudo. E tudo que você precisa desembolsar o dinheirinho para ir lá e resolver a sua vida através de uma constelação. Você resolve uma parte, depois outra e outra e outra. É como se você, né, tivesse. Eles falam que existe um emaranhado que a vida toda você comete erros e emaranhados e você vai precisar resolver isso através de constelação. E a constelação, né, na constelação você não precisa pedir perdão, você não precisa reparar o dano, você não precisa perdoar. Basta você entregar a culpa da pessoa e tomar para você a sua culpa. Olha só, dependendo da culpa que você tem que carregar, meu Deus, é insuportável viver, tanto que, né, existem alguns casos aí de pessoas que carregam esse peso de culpa, porque elas se sentem culpadas por aquilo que ela fez. Não adianta carregar culpa, não adianta entregar culpa para os outros, isso não resolve nada. Você toma a sua culpa para você, e sabe o que acontece? Você se sente culpado. Não, não é carregar culpa, não. É você olhar o que você fez de errado, se arrepender, pedir perdão. Essa é a ordem. Não é entregar a culpa para os outros e pegar a culpa dos outros, não. Certo? Cada um pega a sua parte, inclusive quando você é extremamente vítima. Em caso de abuso, a constelação, ela diz que a vítima, de alguma forma, também teve culpa, relativizando a verdadeira culpa, a verdadeira responsabilidade. Não, existem responsabilidades, sim, de pessoas que são perversas, de pessoas que têm atitudes cruéis, e não, a vítima não tem culpa disso. E quando você olha pela perspectiva da constelação, todos têm culpa e cada um tem que pegar a sua parte. Não faz o menor sentido, né? Semelhante ao espiritismo, que acerta as contas aqui mesmo, nessa terra, que vai voltar em alguma encarnação se a pessoa não conseguir reparar os danos que fez através da caridade, né? No espiritismo você consegue ali a sua salvação, a sua evolução, através da caridade, gestos de caridade. E se você não conseguir ser uma boa pessoa nessa vida, você vai ter que voltar, sei lá quantas vezes, para reparar o seu dano. Na constelação, basta colocar tudo para fora, né? Expor a situação, resolver tudo na constelação. No campo imaginário, no campo energético, no campo morfogenético, você resolve toda a sua vida. Parece que tudo pode ser resolvido através da constelação. Então, eu não preciso de arrependimento, eu não preciso de perdão, eu não preciso de sacrifício, eu não preciso da cruz, eu não preciso de Jesus. A Bíblia toda não faz o menor sentido para quem quer viver a constelação, né? Se eu posso resolver tudo sozinho, entregando as partes daquele, colocando a culpa nos outros e tomando a minha culpa, e eu resolvo assim a minha vida, inclusive falando com pessoas que já faleceram, e enfim, todas essas questões aí da constelação. Eu não preciso de Cristo. Não existe Cristo, não existe Jesus, o Espírito Santo, afinal, para que eu vou atrás do Espírito Santo? Se eu tenho a energia da constelação para resolver os meus problemas, certo? Então, é mais uma técnica que promete, uma técnica que promete cura de doenças, de abundância financeira, relacionamentos saudáveis, tirando Deus da jogada, tirando o Criador da jogada, tirando a verdade da jogada, tirando a Bíblia, o livro da verdade,
que esse sim transforma vidas, tirando tudo isso do foco, né? E com a roupa de ser algo familiar, afinal de contas, é constelação sistêmica familiar. Colocaram ali uma questão de família no meio, o princípio de honrar pai e mãe, de uma maneira totalmente adversa, né? Diferente daquilo que a Bíblia nos orienta, nos fala. Sim, nós devemos honrar pai e mãe. Então, assim, essa mistura de falso, de verdadeiro com falso, faz a gente ter maior dificuldade para discernir o que é o verdadeiro, o que é falso. Mas o falso, ele apresenta sempre lacunas que não são preenchidas. Então, quando você vai na Bíblia e compara todos os princípios da constelação e os atos, as falas, tudo que é praticado na constelação, você vê por A mais B que a constelação é falsa, é enganosa, é mentirosa e vai afastar você da verdade, certo? Então, a constelação, gente, é uma verdadeira ofensa à fé cristã. Para quem é cristão, preste atenção. Ore, peça discernimento a Deus. Tá? Se algumas dessas questões aqui que eu falei, você não entrou no seu coração, você não conseguiu aceitar isso, acessar isso, ore, peça discernimento a Deus, certo? Para você não infringir, não estar em pecado em relação a Deus, por conta de uma vaidade, por conta de uma técnica que você descobriu e você quer ganhar dinheiro através disso, ou mesmo através de soluções mágicas milagrosas que não tem a ver com o livro da verdade, não tem a ver com o cristianismo verdadeiro, que não tem a ver com os ensinamentos de Jesus Cristo para nós. É isso que eu queria trazer hoje para vocês, para que vocês não sejam enganados. Mostrem esse vídeo para pessoas que estão fazendo constelação, pessoas que estão buscando essa solução, pessoas que estão ministrando, muitas vezes pessoas, ministros de evangelhos, que estão no erro, assim como eu já estive, tá? Mas é isso, quando a gente erra, nós devemos reconhecer com gestos de humildade, vir a público, se for necessário, falar que nós estivemos errados, pedir perdão. E eu já aproveito esse vídeo aqui para falar com todas as pessoas que eu atendi, né? Pessoas que às vezes eu não tenho ainda contato, não tenho mais contato, pessoas que eu já divulguei essa técnica, essa terapia, no meu momento de engano, tá? Eu também fui seduzida por essa mentira, por esse engano, antes da minha conversão. E depois que eu me converti, eu percebi que havia algo de errado, mas eu não sabia bem o que era. E graças a Deus, né, através de oração, através de jejum, buscando o entendimento, o discernimento do Espírito Santo, ele me apontou muitos pontos dessa técnica e hoje eu assinalei aqui alguns para vocês ficarem ligados, atentos e não caírem no erro, na mentira, tá? Divulguem esse vídeo, compartilhe com as pessoas que precisam desse conhecimento, desse entendimento, dessa visão, para não seguirem no erro. Eu sou a Gi Spindler, me siga também nas redes sociais, tá? Deixa seu like aí para apoiar o canal e se inscreva nesse canal. Até mais. Tchau, tchau.